Senhor Presidente, é uma honra para estar aqui. É maravilhoso de vir de Brooklyn para visitar você. Eu vou brevemente apresentar a gente vai começar a entrevista. Eu sou Michael Brooks, eu apresento o programa da Michael Brooks Show. Eu estou aqui com Brian Meir e Daniel Hunt. Eles são os co-editores do Brasil Wire. Daniel é o fundador e nós estamos em parceria com Telesur e Brasil 247 também. Como eu falei, é um prazer para estar aqui e foi muito bom para compartilhar informação sobre você com pessoas dos Estados Unidos. Eu quero começar com o tema da sua liderança. Muitos estadunidenses não sabem sobre seu papel em 2010 nos negócios com um acordo com o Irã para paz e para limitar o programa nuclear. É muito parecido com o que o presidente Obama fez alguns anos depois. Então, em duas partes. Primeiro, por que o presidente Obama abandonou o acordo que você negociou? E hoje em dia, quando a gente veja a escalação do presidente Trump rejeitando o acordo, assassinando Soleimani, qual papel que você acha que o Brasil e outros países do Sul devem fazer para criar paz em relações internacionais? E como que os Estados Unidos podem ser um parceiro disso em vez de um antagonista? Poderia ser parceiro e não antagonista. Olha, primeiro é importante olhar aquele momento em que o Brasil fez, junto com a Turquia, um acordo com o Irã sobre o enriquecimento de urânio. Era um momento histórico diferente do momento que nós estamos vivendo hoje. O Brasil era mais respeitado no mundo. O Brasil era quase que um protagonista internacional, porque nós tínhamos tirado a ALCA do debate interno, tínhamos fortalecido o Mercosul, nós tínhamos criado a Unasul, que era a União dos Países da América do Sul, nós tínhamos criado os BRICS, nós tínhamos criado o IBAS, nós tínhamos criado uma união entre África e América Latina, nós tínhamos criado uma união entre países do Oriente Médio e América do Sul. Nós tínhamos criado a CELAC, que era o único encontro internacional que participava Cuba e que não participava nem Estados Unidos e nem Canadá. Nós tínhamos criado o Banco dos BRICS, nós tínhamos criado o Banco do Sul, aqui na América do Sul, ou seja, o Brasil estava se transformando num protagonista e o Brasil era forte concorrente a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Nós defendíamos que deveria entrar o Brasil, deveria entrar a Índia, deveria entrar a Alemanha e deveria entrar o Japão. Agora, o que nós não nos demos conta é que o Japão tinha um contencioso histórico com a China, sabe, muito, mas muito contencioso, muito forte, e que a China, portanto, não era tão favorável à renovação do Conselho, à ampliação do Conselho da ONU. Mas nós tínhamos o apoio da Rússia, nós tínhamos o apoio da França, nós tínhamos o apoio da Inglaterra. O Bush, no primeiro momento, era muito simpático, o Obama menos simpático. E quando nós nos propusemos em negociar com a Ahmadinejad, foi um fato histórico, porque a gente estava nos Estados Unidos, estava fazendo um encontro do G20, acho que foi em Princeton, e eu cheguei na reunião, eu tinha conversado com a Ahmadinejad no hotel, eu até então não tinha relação de amizade com a Ahmadinejad. E aí eu cheguei na reunião, eu perguntei para o Obama se ele já tinha conversado com a Ahmadinejad, ele falou que não. Perguntei para a Angela Merkel, ela disse que não. Perguntei para o Gordon Brown, ele disse que não. Conversei com o Sarkozy, ele disse que não. Ou seja, na verdade, ninguém tinha conversado com a Ahmadinejad, ou seja, e eu ficava pensando, como é que essa gente quer fazer um acordo se essa gente não conversa? Porque a política internacional está muito terceirizada, sobretudo na Europa, é muito terceirizada. São funcionários que negociam e é mais difícil. E eu lembro que quando eu decidi ir ao Irã, a Hillary Clinton trabalhou muito contra. Ela chegou a telefonar para o emir do Catar pedindo para ele me convencer a não ir. Eu cheguei em Moscou, fui encontrar com o Medvedev, o Obama tinha ligado para o Medvedev pedindo para eu não ir, que eu ia ser enganado. Why? Why so concerned? Apesar disso, veja, apesar disso,
o Obama não estava gostando que eu fosse ao Irã, mas o Obama fez uma carta dizendo que se o Ahmadinejad concordasse com tais, sabe, condições, para ele estaria bem. Então foi com essa carta que eu viajei para o Irã. E chegamos lá, depois de 2 dias de conversa, estava muito difícil, eu falei para o Ahmadinejad, eu não vou regressar ao Brasil sem a tua assinatura. Sabe? E ele falou para mim, não, mas não dá para ser acordo de palavra, não dá para ser um acordo verbal. Eu dizia, não dá, porque lá ninguém acredita em vocês. Eles dizem que os iranianos são mentirosos e não cumprem acordo. Então, eu só vou se for por escrito. E ele aceitou o acordo, tal como nós propusemos. E eu fiquei surpreso, porque quando eu imaginava que o Obama ia ficar feliz com o acordo, ele aumentou as sanções contra o Irã. Aí nós descobrimos que a Hillary Clinton não tinha conhecimento da carta que o Obama tinha me entregue, porque ela estranhou quando o ministro Celso Amorim falou para ela da carta. Mas eu não tive outra situação a não ser publicar a carta do Obama. Sabe? A não ser publicar a carta do Obama para as pessoas perceberem que nós não tínhamos feito nenhuma loucura. E o acordo que nós fizemos era mais preciso do que o acordo que foi assinado pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, foi uma coisa muito desagradável. Qual é a impressão que eu fiquei? A impressão que eu fiquei é que os países ricos, sobretudo liderado, sabe, pelo pensamento, sabe, do Departamento de Estado norte-americano, não aceitam um novo protagonista na área. Ou seja, na cabeça deles, o Brasil não tinha tamanho para se meter, sabe, num assunto de tal envergadura. E para mim era fácil conversar com a Ahmadinejad, porque eu dizia para ele, a única coisa que eu quero de vocês é o que eu tenho para o Brasil. Eu quero que você tenha o mesmo direito do Brasil. O Brasil tem na sua Constituição a não proliferação de armas nucleares. O Brasil defende o enriquecimento de arma nuclear, de urânio, apenas para fins pacíficos e para, sabe, a produção de remédio. Bem, ele concordou. O Khamenei concordou. O presidente do Congresso iraniano concordou. E, lamentavelmente, eu saí do Irã, fui a Madrid, porque eu tinha uma reunião da União Europeia e América do Sul, imaginando que todo mundo ia ficar feliz porque eu tinha conseguido um acordo que eles não conseguiam, porque eles não falavam. E quando eu vi, estava todo mundo contra. Todo mundo achando que o Brasil estava se metendo aonde não era chamado. Ou seja, o Brasil era uma pessoa não grata na chamada política internacional. E foi desagradável, e a mesma coisa eu penso para o Oriente Médio. Enquanto existir conversas entre o governo de Israel e o governo americano, não teremos paz no Oriente Médio. Porque eles são os responsáveis pelo conflito. Se você não colocar as pessoas que estão todas envolvidas na mesa de negociação, ouvir todo mundo, você não tem acordo. Vai de tempos em tempos, vai entregar um prêmio Nobel a uma autoridade americana, a uma autoridade de Israel, e a paz mesmo que interessa ao povo não vai chegar nunca. É isso que aconteceu. O Brasil tem uma história de 500 anos de booms de commodities, seguido pela crises e recessões, mas tem uma linha de pensamento espalhado pelas pessoas como Bresser Pereira, que disse que o PT não conseguiu proteger a economia brasileira contra crises e recessões, que o modelo econômico só funcionou durante a época do boom do commodities. Então, quero perguntar, o que você fez para preparar a economia brasileira da crise mundial de 2008 e quais outras medidas que o governo fez para proteger contra recessões futuras? É muito engraçado, Brian, essa teoria intelectual aqui no Brasil de que o meu governo deu certo porque eu tirei proveito do boom do agronegócio, então a economia deu certo. Pense no seguinte dado: o Brasil
de 1950 a 1980, foi uma das economias que mais cresceu no mundo. Em média, o Brasil cresceu 7% ao ano entre 50 e 80. 30 anos de crescimento consecutivo. Por que não foi feita política de distribuição de renda? Por que não foi feita política de inclusão social? Por que a economia brasileira crescendo não fez o povo crescer junto? Sabe por quê, Brian? Porque o milagre do nosso governo não foi o boom das commodities, foi o boom da inclusão social. Eu tinha certeza absoluta que o pobre não seria o problema, o pobre seria a solução, na medida em que a gente conseguisse incluir as pessoas mais pobres dentro do orçamento da União e na medida em que a gente permitisse que esse pobre tivesse acesso a emprego, a salário, a crédito e a renda para ele poder virar um consumidor. Porque não existe na face, sabe, do planeta Terra, mesmo aqueles que defendem que a Terra é plana, não existe na face histórica da humanidade algum momento em que alguma economia cresceu se você não tivesse uma demanda interna muito forte ou uma demanda externa muito forte. O problema do Brasil é que nós conseguimos crescer a demanda externa e conseguimos crescer a demanda interna. Ou seja, o Brasil saiu de 107 bilhões de dólares de fluxo de comércio exterior para 465 bilhões de fluxo do comércio exterior. O Brasil saiu de 380 bilhões de reais de crédito interno que estava disponível entre bancos públicos e bancos privados para 2 trilhões e 700 bilhões de reais de disponibilidade para crédito até 2010. Ou seja, o que nós fizemos foi, sabe, além disso, gerar 22 milhões de empregos, de trabalhadores com carteira profissional assinada, trabalhadores com direito às férias, trabalhadores com direito à previdência social, e aumentamos o salário mínimo em 74%. Ou seja, a renda dos 20% mais pobres cresceu mais do que a renda dos 20% mais ricos. Foi a primeira vez na história e foi o único país, durante toda a crise do Lehman Brothers, em que os mais pobres tiveram um percentual de ganho maior do que os mais ricos. Então, não foi o milagre do boom das commodities, foi o milagre da inclusão dos pobres. Foi o milagre da política social. Porque não foi apenas do salário mínimo ou Bolsa Família que nós criamos, foi um conjunto de políticas públicas. Eu vou lhe dar um dado que talvez você não saiba. No nosso governo, nós disponibilizamos para a reforma agrária 49 milhões de hectares. Isso significa 50% de terra disponibilizada para a reforma agrária de tudo que foi feito em 500 anos na história do Brasil. Em apenas 8 anos, nós fizemos metade de tudo que foi feito em 500 anos nesse Brasil. Quando nós resolvemos fazer um programa chamado Luz para Todos, porque tinha gente que morava vizinho de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica, e não tinha energia elétrica, o fio passava em cima da cabeça da pessoa, não tinha energia elétrica, nós levamos a energia elétrica para 15 milhões de pessoas. De graça, o Estado pagando. Porque se o Estado não leva energia para o pobre, o rico não leva. O rico só leva para quem pode pagar. E que tem a obrigação de garantir que os pobres possam acender uma luz, ter uma televisão, uma geladeira, é um partido como o PT, porque foi para isso que nós fomos criados. Então o milagre nosso foi enxergar 54 milhões de pessoas que não tinham o que comer. Foi enxergar os milhões que estavam desempregados. Foi enxergar que o salário mínimo não permitia às pessoas comer as calorias e as proteínas, sabe, necessárias. Foi obrigado, ou seja, o PT nasceu para isso, para resolver esses problemas da sociedade. Esse foi o milagre. Quando a Dilma entrou, é importante lembrar
que a economia cresceu 3,9% no governo no primeiro ano da Dilma em 2011, é preciso lembrar que cresceu 2 e pouco em 2012, e é preciso lembrar que a crise começou a se agravar, e nas eleições de 2014, quando a Dilma tentou fazer a inflexão, mandando inclusive projeto de lei para acabar com a desoneração, estava criado, sabe, o pacto contra a Dilma, pelo Eduardo Cunha, pelo Temer, pelo Congresso Nacional, que não permitiram que ela fizesse as mudanças necessárias. O dado concreto é o seguinte, não basta você ter dinheiro, não basta a economia crescer, é preciso saber para quem que você vai reverter esse dinheiro e esse crescimento. Se você pega $1 bilhão e dá na mão de um rico, ele vai depositar numa conta bancária e vai viver de especulação. Mas se você pega esse $1 milhão e você divide entre 1 milhão de pessoas e dá $100 para cada um, você vai perceber que esse dólar vai começar a funcionar, a rodar e fazer o mercado funcionar. As pessoas vão comprar o que comer, vão comprar sapato, vão comprar meia, vão comprar caderno, e a economia funciona. Esse foi o milagre do PT. Por isso é que tem tanto ódio contra o PT. O ódio contra o PT é porque pela primeira vez na história desse país, em 500 anos, os pobres puderam viajar de avião. Nós tínhamos 43 milhões de pessoas que viajavam de avião. No nosso governo chegamos a 113 milhões de pessoas, ou seja, 60 milhões a mais. Nós bancarizamos, nós colocamos no sistema financeiro brasileiro 70 milhões de pessoas, mais do que a Argentina e Colômbia junto. A população argentina que entrou no sistema financeiro. Sabe? Então, o que nós fizemos, eu às vezes brinco, do programa Luz para Todos, é que nós utilizamos 1.400.000 transformadores, quase 8 milhões de postes. E a quantidade de fios elétricos que nós colocamos para levar a luz para todos, dava para dar 35 voltas no planeta Terra. A quantidade de fios utilizados. E quando a pessoa recebia o luz para todos, a classe média achava que eu estava beneficiando o pobre. Mas 89% das pessoas que recebiam energia comprava televisão, comprava geladeira, comprava liquidificador, comprava ventilador, comprava... Sabe, na verdade, quem cresceu com o programa Luz para Todos eram as empresas multinacionais que produziam os produtos aqui no Brasil e eram as pessoas que trabalhavam no comércio. As pessoas não se dão conta dessa revolução que acontece num país quando o pobre tem acesso à comida, tem acesso ao emprego e tem acesso à renda. Então, o que os intelectuais brasileiros às vezes fazem crítica, eles não percebem, é que eles governam o Brasil desde que Cabral chegou aqui. Eles governam o Brasil desde a proclamação da República, em 1889. Nunca um operário governou esse país. E foi no governo do operário que a gente conseguiu esse milagre de colocar o pobre no orçamento. É por isso, Brian, é por isso que tem tanto ódio. Porque eu sou o único presidente do Brasil que nunca tive diploma universitário. E sou o presidente que mais fez universidade na vida desse país. Sou o presidente que mais fiz escolas técnicas nesse país e fui o presidente que mais coloquei estudante na universidade. Então, isso é imperdoável. Né? É imperdoável o pobre começar a comer carne, o pobre começar a ir ao cinema, ir ao teatro, o pobre começar a ocupar os aeroportos, e a elite falava, nossa, o aeroporto parece uma rodoviária, tem muita gente aqui, porque antigamente era vazio. Então, o que a elite tem que reconhecer é o seguinte, procurem um outro momento em que o povo viveu melhor do que no nosso governo e no governo do PT. Pergunte. Historicamente, analise o Brasil e veja se tem algum momento em que o povo viveu as condições que viveu no nosso governo. Só para você ter ideia, pela primeira vez na história do país, 94% dos acordos sindicais foram feitos acima da inflação. 94%. Então isso explica, sabe, o sucesso. Foi um crescimento da renda nacional, sabe, e dinheiro no bolso do povo pobre. Seu presidente,
Os governos de Lula e Dilma foram alvos de operações de espionagem dos Estados Unidos, incluindo infiltração de policiais e funcionários de inteligência americanos. Essas histórias hoje em dia parecem mais significantes do que pareceu na época. Mais importantes do que talvez tenha sido percebido na época. Teve um escândalo gigante de espionagem durante seu primeiro mandato, que obrigou a embaixadora Donna Hrinek dos Estados Unidos a pedir desculpa. Hoje em dia, ela é diretora do Boeing Latinoamérica, que acabou de comprar a Embraer, e essa compra gera muitos problemas para projetos importantes da produção e exportação dos jatos brasileiros. O que você acha do relacionamento entre espionagem estadunidense e a soberania tecnológica brasileira? O Brasil sempre teve uma reunião, uma união amigável com os Estados Unidos. Eu acho os Estados Unidos muito importantes na relação com o Brasil. Mas nós demoramos 54 anos para saber, sabe, que tinha um porta-aviões nas águas brasileiras em 1964, pronto para dar retaguarda aos militares que fizeram o golpe, com a aquiescência do governo americano. Depois de 54 anos, nós assistimos até foto, até vídeo do Kennedy dando ordem ao embaixador americano aqui no Brasil. Mas você demorou 54 anos. Veja, o que aconteceu na espionagem dos Estados Unidos com relação ao Brasil e ao mundo foi muito grave. Foi muito grave. E o que é mais grave é que os Estados Unidos pediu desculpa para a Alemanha, mas não pediu desculpa para o Brasil. Eu acho que o Brasil deveria ter ido mais a fundo, sabe, para exigir não apenas desculpa, mas o Brasil deveria procurar outras formas de comunicação que pudesse dar ao Brasil autonomia e independência. Ninguém deu procuração, não há nenhuma procuração da ONU para que os Estados Unidos sejam o fiscal do mundo, para que ele seja o xerife do mundo. Aqui no Brasil, quando nós descobrimos o pré-sal, foi roubado um container da Petrobras com informações sigilosas da Petrobras. E as empresas multinacionais do petróleo nunca aceitaram a ideia do Brasil voltar a ser dono do petróleo, de nós aprovarmos uma lei da partilha em que o Brasil era o dono, era o povo brasileiro que era o dono do petróleo, não era mais as empresas multinacionais. Desde aquele instante, começou uma certa movimentação para desestabilizar o nosso país. Tá? E eu estou convencido, os americanos nunca concordaram que eu tivesse feito um acordo com a França para a produção de navios de propulsão nuclear. O companheiro Obama não ficou feliz quando nós tínhamos decidido comprar um Rafale e depois a Dilma resolveu comprar o avião sueco inglês, ou seja, não ficou feliz com aquilo. E também eles não estavam muito felizes com uma certa independência do Brasil. Na medida em que a China ia ocupando espaços econômicos e políticos na África, ia ocupando espaços econômicos na América do Sul, sabe, com investimento, com compra de empresas públicas, construindo estradas, pontes na África, eu acho que os americanos acordaram e falaram o seguinte: espera aí, a América Latina é nossa. E nós não vamos permitir que os chineses fiquem adentrando a América Latina. Houve a bobagem, a grosseria contra a Venezuela, porque aquilo foi uma grosseria, sabe, irreparável você reconhecer um vigarista, reconhecer um deputado que se auto-intitulou, sabe, Claro. Imagina se a moda pega no mundo inteiro, e o que eu acho medíocre é que os países do mundo inteiro, sabe, aprovaram, sabe, que um cidadão desse um golpe dizendo eu sou o presidente e acabou. Olha, quer ser presidente, disputa eleições, ganha as eleições e assuma.
Se o Maduro tem problema, o Maduro é um problema para o povo da Venezuela, não é um problema para o povo americano, para o povo brasileiro, para o povo chinês. Quem tem que cuidar do Maduro é o povo da Venezuela. Eu defendo isso para a Venezuela, defendo isso para os Estados Unidos, defendo isso para o Brasil. Então, eu acho que eu hoje tenho muito mais clareza, Daniel, nos meus processos, por exemplo. Hoje é visível, eu vou inclusive, Brian, pedir para você, vou entregar para você uma carta dos deputados americanos para o procurador-geral, que até hoje não tem resposta. Se você puder, sabe, se você puder cobrar, isso aqui é uma coisa importante que eu acho que você poderia nos ajudar cobrando, porque os deputados mandaram uma carta, tinha 30 dias, o procurador-geral respondeu, e ele não respondeu até hoje. Então eu gostaria que se você puder falar com alguém, o Michael, ou o Daniel, para saber por que até agora não foi dada uma resposta. Porque há, hoje, visivelmente, interesse do Departamento da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, na Petrobras, na prisão do Lula, no fechamento das empresas brasileiras, sobretudo das empresas da construção civil. Hoje já está claro e muito claro, sabe, de que havia interesse dos procuradores americanos na minha prisão. Tem vídeo na internet, o procurador americano rindo, sabe, com a minha prisão. E eu penso que o objetivo era mudar a lógica da Petrobras. Ou seja, a Petrobras não pode ser uma empresa brasileira, o petróleo não pode ser do povo brasileiro, esse petróleo tem que ser de quem? Das multinacionais. E dentro das multinacionais, dos Estados Unidos. Eu li um livro, que eu esqueço o nome do autor, chamado Petróleo, sabe, que conta a história do petróleo desde 1690, ou 1800, acho que 1859. Ou seja, quase todas as brigas que teve no planeta Terra foi por causa do petróleo. A invasão no Iraque foi por causa do petróleo, a invasão na Líbia foi por causa do petróleo. Sabe? A tentativa de invadir a Venezuela era por causa do petróleo. Muitos dos conflitos do Oriente Médio é por causa do petróleo, porque os países ricos, embora não tenham petróleo, os americanos têm muito petróleo. É preciso ter uma reserva, né, uma reserva estratégica, que foi pensada depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu, porque não tinha mais combustível, né? A Alemanha acabou a gasolina e a Alemanha então perdeu a guerra. Então os países ricos estão obrigados a ter muita reserva de gasolina, de petróleo, e eles estão desfazendo a Petrobras, desmontando a Petrobras. O Brasil, que queria ser exportador de derivado, agora está sendo importador de óleo diesel dos Estados Unidos e de gasolina, quando nós somos autossuficientes. Sabe? Então tem coisa que não explica. E aí vem a venda da Embraer. Vem a venda da Embraer, o que é uma coisa muito grave. Um país jamais será soberano se ele não tiver autoconhecimento científico e tecnológico. E a Embraer era uma empresa de ponta. A Embraer poderia ser uma empresa, sabe, que não precisaria sequer depender da Boeing ou depender de qualquer outra empresa, ela poderia, ela mesmo, produzir aviônica. Sabe, e agora eles venderam a Embraer para a Boeing. Ou seja, a Embraer, que era a terceira empresa de aviação do mundo, ela exportava mais que a Bombardier, era uma empresa muito respeitada. Ou seja, agora vendeu, e agora querem se desfazer da Petrobras, querem se desfazer do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras. Ou seja, o Brasil está vendendo as nossas empresas públicas para as empresas públicas dos outros países. Então, eu penso que o Brasil precisa fazer uma nova independência. O Brasil tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos, o Brasil tem que ter relação científica, tecnológica, relação política, relação econômica, mas o Brasil tem que ser independente. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 360 milhões de floresta tropical, sabe, totalmente preservada.
O Brasil não pode ficar dependente, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja da Índia, seja da Rússia. O Brasil tem que depender da liberdade do seu povo, da educação do seu povo, do emprego e do salário do seu povo. Então eu penso que o Brasil está vivendo o pior momento da sua história. Nós temos um governo subserviente. Veja, eu me recusei durante muito tempo a participar de fóruns internacionais para não prender o Brasil, né? E o Brasil agora abriu mão da sua liberdade, abriu mão da sua independência, e o Brasil bate continência para o presidente americano. Eu sinceramente, acho que ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém respeita. E o Brasil precisa voltar a ser grande. Para ser grande, o Brasil precisa ter dirigentes políticos que se respeitem, que gostem da democracia e que saibam que um país que tem fronteira com 10 países, como o Brasil tem, que tem uma fronteira, sabe, que tem como divisor um rio chamado Atlântico, com toda a costa africana, o Brasil poderia estar prestando muito mais solidariedade aos povos mais pobres do que presta hoje e transferindo os poucos conhecimentos tecnológicos. Nós levamos a Embrapa para a África, porque eu acreditava que a savana africana tem as mesmas condições produtivas que tem o cerrado brasileiro. Já não existe mais. Nós levamos para Moçambique fábrica de produzir remédio retrovirais para combater a AIDS. Nós levamos a Universidade Aberta para Moçambique. É esse o papel que o Brasil faz. O programa Mais Alimento que nós fizemos no Brasil para favorecer o pequeno produtor, nós estendemos ele para a África e para a América Latina. Acabou. Ou seja, então o Brasil agora está ilhado, subordinado, de forma vergonhosa, aos interesses do Trump. Pedindo que o Trump faça favor, sabe, para o Brasil, quando, na verdade, nenhum governo faz favor para outro governo. A gente tem políticas de Estado, sabe, com relação ao outro Estado, e isso tem que ser cumprido. Então é isso, meu caro. O Brasil não está se respeitando, o Brasil voltou ao tempo da colonização. Presidente Lula, eu quero perguntar a você sobre uma coisa chamada a economia gig, ou economia Uber. Você, como líder histórico dos sindicatos e amigo do sindicalismo, deve saber que um grande problema nos Estados Unidos e também no Brasil é que essas companhias do Vale do Silicone, eles criam modelos empresariais para conseguir dizer que o motorista de Uber não é um funcionário de verdade, um freelance. Eles não são realmente empregados da companhia, é uma plataforma, não é uma corporação com trabalhadores comuns. E os trabalhadores ficam isolados, por exemplo, no Uber, cada um fica no seu próprio carro, eles não confraternizam, não têm oportunidade de organizar, e os companhias ficam baixando o salário deles. E pode conseguir perder dinheiro por muito tempo por causa dos investidores, e eles ficam redesenhando o mercado do trabalho para eliminar sindicatos. Como um grande líder dos sindicatos, qual é a estratégia que os sindicatos podem fazer para combater essa economia de gig em Brasil, nos Estados Unidos e internacionalmente? Michael, eu tenho tentado discutir esse assunto com os dirigentes sindicais brasileiros, porque é uma das preocupações minhas, já que eu fui dirigente sindical. Não sei se você sabe, mas desde a quebra do Lehman Brothers, 125 países no mundo já fizeram reforma trabalhista. 125 países no mundo já fizeram reforma trabalhista para tirar direitos dos trabalhadores, não para colocar direitos. Ou seja, era quase como se você estivesse voltando ao tempo da escravidão. Você trabalha sem a certeza de que você vai ter trabalho no dia seguinte. Você trabalha sem ter a certeza de um seguro de acidente de trabalho. Você trabalha sem ter a certeza de poder se aposentar amanhã, sabe, em algum momento. Você trabalha com o teu próprio patrimônio, que numa batida de carro você pode perder. Sabe por quê? Sim, então, veja, o que eu acho?
Tem muita gente qualificada, muita gente, engenheiro, muito advogado, tem gente que trabalhava no Congresso Nacional, que trabalhava no governo, e essa gente foi mandada embora e essa gente não tem emprego, então essa gente vai trabalhar no Uber, né? É quase como se fosse uma tábua de salvação, né? Quando um navio está afundando, você pega um botinho daquele pequeno, você pensa que vai se salvar, mas você não está seguro ali não é a garantia. O importante era que você estivesse num navio grande. E o sistema financeiro e a mídia brasileira e a elite brasileira vende a ideia de que o Brasil está evoluindo porque está tirando o direito dos trabalhadores. O Brasil está evoluindo porque, sabe, está dificultando as aposentadorias dos trabalhadores. Não sei se você acompanhou pela imprensa brasileira, tem uma fila de mais de 2 milhões de brasileiros esperando se aposentar e o presidente falou que vai contratar 4 mil soldados da reserva para resolver o problema da Previdência. No tempo que eu era presidente da República, entre 2007 e 2010, e depois no governo da Dilma, o trabalhador se aposentava em meia hora. Meia hora. O salário gestante saía em meia hora. O trabalhador não ia aqui atrás da Previdência, era a Previdência que ia atrás do trabalhador. Era a Previdência que comunicava ao trabalhador: você já completou o seu tempo de serviço, você tem direito à aposentadoria, pode procurar a Previdência Social. Éramos nós que comunicávamos. Então nós temos casos de trabalhador que se aposentou em 5 minutos. É só pegar as manchetes dos jornais da época que você vai perceber o milagre. Tudo isso foi desmontado. Tudo isso foi desmontado no Brasil. Então, eu acho que as pessoas estão sendo educadas, não, porque o cara que trabalha no Uber é um microempreendedor. Eu contei outro dia numa entrevista, quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar de torneiro mecânico, e o meu sonho, naquele tempo a gente não falava a palavra microempreendedor, a gente não falava a palavra empreendedorismo. Eu queria ter um bar. Eu achava que era a coisa melhor do mundo, era não ter patrão, não ter chefe e ter um bar. Eu era meu próprio chefe. Ou ter um táxi. Agora não, agora é empreendedorismo. Então o cidadão vai trabalhar no Uber, ele não tem segurança nenhuma, ele não tem previdência social, ele não tem certeza do quanto vai ganhar no mês. Eu conheço pessoas que, ao não conseguir pagar a prestação do carro, ele vendeu o carro dele e alugou um carro. Ele paga R$ 1.600 de aluguel e ele tira no máximo R$ 1.600 por mês. É assim que ele está vivendo. E as pessoas vivem porque não tem outra coisa para fazer, porque não tem outro emprego para fazer, porque não tem oportunidade. Então as pessoas entregam pizza, sabe, de bicicleta agora, embaixo de chuva. Esses dias um companheiro me dizia que deu uma chuva muito forte em São Paulo e está lá o coitado do pizzaiolo numa bicicleta se molhando para entregar uma pizza, porque não tem outro jeito de sobreviver, não tem emprego. E a gente deve dar graças a Deus a essas pessoas aceitarem fazer isso, porque senão vão virar assaltantes. É melhor elas trabalharem assim do que comprar um revólver para assaltar o primeiro que passar perto da sua casa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos recuperar os direitos do povo trabalhador. Houve mortes, houve greves históricas para as mulheres conseguirem jornada de 8 horas em Chicago. Houve mortes nos Estados Unidos, houve morte no Brasil, houve na Suécia, houve morte de trabalhadores para conseguir jornada de 48 horas, para conseguir previdência social. Tudo isso está sendo jogado fora em benefício, sabe, dos empregadores. Os empregadores que agora, na sua grande maioria, são representantes do sistema financeiro. É a financiarização da economia. Você não sabe mais quem é o dono da indústria, agora é tudo corporação, é tudo um conjunto de fundos, e as pessoas ganham especulando, ganham sem produzir, ganham vendendo papéis, e o mundo está assim. Então, o que eu acho? Em Singapura, houve um modelo em que um grupo de pessoas criaram um fundo para proteger os trabalhadores do Uber.
E quando estava com um conjunto, acho que era 6.000 pessoas organizadas nesse fundo, eles procuraram a empresa, o Uber, para negociar direito para os trabalhadores. Obviamente que os trabalhadores vão ter que encontrar um jeito de se organizar, porque senão, sabe, a situação vai ser muito ruim. E eu acho que é uma questão de tempo, o movimento sindical tem que encontrar um jeito de organizar esses trabalhadores, sabe, que estão trabalhando de forma precária, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, porque tem que sustentar a família, tem que pagar a conta da luz, tem que pagar a conta da água, sabe, e no final do mês a vida é dura. Mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma solução. Nós vamos encontrar a solução para isso. E é por isso que eu defendo que o PT, sabe, continue brigando. Toda vez que o PT tiver dúvida do que tem que fazer, o PT tem que lembrar para que ele foi criado. Se alguém tiver alguma dúvida de que lado o PT está e que briga o PT tem que fazer, é só pensar por que o PT foi criado. Quando o François Hollande foi eleito presidente da França, ele veio visitar o Brasil, no Rio +20, e eu recebi o François Hollande, comecei a conversar com ele, e teve um determinado momento que eu falei para o François Hollande: olha, eu só queria te dar um conselho. Você sabe por que você ganhou as eleições. Então você pega o programa que você ganhou as eleições, coloque na cabeceira da sua cama, todo dia de manhã, quando você levantar, antes de lavar o rosto, leia os discursos que você fazia para ganhar as eleições, para você não esquecer. O Obama, eu fui visitar o Obama no começo do mandato dele. Eu falei para o Obama: Obama, você é um dos poucos presidentes no mundo que não vai ter dificuldade para governar. Ele falou: por quê? Eu falei: porque é só você ter a ousadia do povo negro que votou em você para você governar esse país. É ousadia. É fazer as coisas diferentes do que os outros se habituaram a fazer. E assim é que você vai governando o país, assim é que as coisas vão ficando certas, porque quando você ganha uma eleição, a primeira coisa que faz, mesmo a elite nunca tendo votado em você, mesmo os grandes empresários nunca votando em você, eles são os primeiros a se apoderar de você. É duro, é duro. Ou seja, pessoa que você nunca viu, sabe, bate na tua porta todo dia. E os pobres que te elegeram não conseguem mais te ver. Então, meu caro, sabe, tem muita coisa para a gente aprender a fazer. Eu dizia para os meus assessores, eu ia para um comício e eu gostava de abraçar as pessoas, eu gostava de beijar as pessoas, e o segurança não deixa, o cerimonial não deixa, sabe, você sai num carro blindado, todo blindado. Eu falava: é engraçado, quando a gente está disputando eleições, a gente anda com o carro aberto, abanando a mão para todo mundo. Quando a gente ganha, não deixa nem a gente fazer assim para o povo, não deixa nem você abraçar. Quando os ricos vão no palácio visitar um presidente, não tem segurança. Agora, quando os pobres vão, tem segurança. É impressionante. Sabe? Então, é um aprendizado. É por isso, Brian, era por isso que eu queria votar em 2018. Era por isso que eu queria voltar a ser presidente em 2018, porque tinha muita coisa que eu aprendi que era possível fazer quando eu já estava fora do governo. Tem muita coisa. É possível fazer muito mais. Michael, é possível fazer muito mais, mas muito mais. E não tem que radicalizar, não, é cumprir a Constituição. É cumprir a Constituição. É cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos e é cumprir a Bíblia. Está tudo ali. O que as pessoas têm que ter. As pessoas têm que ter casa, têm que ter escola, têm que ter emprego, têm que ter salário, têm que ter comida. Tudo está escrito. Não tem nenhuma lei que diga que as pessoas não fiquem sem comer. Não tem. Entretanto, você tem as empresas do Vale do Silício, você tem essas grandes empresas, sabe, que coordenam a internet no mundo hoje, que a gente pensava que ia ficar muito mais democratizado no meio de comunicação. Você tem hoje meia dúzia de empresas que coordenam tudo. Falsifica até a eleição. Falsifica até a eleição, ou seja, o ser humano, se não tomar cuidado, ele estará sendo transformado num algoritmo.
As pessoas começam a saber o que você pensa, começam a saber o que você faz, começam a saber o que gosta de comer, começam a interferir e começam a contar mentiras. Foi assim a eleição dos Estados Unidos. E foi assim a eleição do Brasil. Foi assim a eleição da Hungria. Durante uma entrevista recente com Nacho Lemes, do Telesur Espanhol, você falou que você acredita que os Estados Unidos ou poderes estrangeiros foram envolvidos nas manifestações de junho de 2013. Depois, algumas pessoas da esquerda vanguarda brasileira atacam você, acusando você de tentar reduzir a análise de conjuntura até uma mera intervenção da CIA. Mas eu sei, historicamente, o PT tem uma visão gramsciana do Estado. Não é só o governo, é as multinacionais, corporações, partido político. Então, você pode explicar exatamente o que você estava dizendo quando eu falo que tinha interferência externa? Primeiro, essa pergunta ela é importante porque permite eu dizer claramente o que eu falei na outra entrevista. Eu não disse que o movimento tinha começado com alguém da CIA. O movimento começou numa manifestação, sabe, das pessoas que lutam pelo transporte coletivo em várias capitais brasileiras. E foi um movimento legítimo do pessoal. Acontece que quando ele começou o movimento, sabe, e aí surgiram o Black Boys e começaram a quebrar algumas coisas, esse movimento ele foi tomado, sabe, não foi esse movimento do transporte que colocou 1 milhão da classe média na rua, se manifestando contra o governo, se manifestando contra a Copa do Mundo, se manifestando contra quase tudo que aconteceu no Brasil. A Rede Globo de televisão nunca tinha parado a sua novela para transmitir o movimento de reivindicação de aumento de ônibus, ou reivindicação de salário, nunca. E de repente os movimentos eram convocados pela Globo, pelo SBT, pela Bandeirante, pela Record. Era convocado às 7 horas da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde, era convocado como se fosse uma festa promovida. Era transmitida ao vivo as passeatas, nunca na história do Brasil essas coisas eram transmitidas ao vivo. Então, se é verdade que começou um movimento aqui em São Paulo, na luta pela redução da jornada, da redução do preço da passagem, que era 20 centavos, essa luta ela foi tomada de assalto por outros interesses. E aí, veja, hoje eu tenho mais clareza, e acho que a gente não vai saber tão cedo o que estava por detrás daquilo, mas eu lembro da Primavera Árabe, eu lembro da derrubada do Mubarak. O Mubarak precisava cair mesmo, sabe? Ele era um ditador, já estava lá há quantos anos. Mas aí o povo elegeu o Morsi. Depois de quanto tempo derrubaram o Morsi? E quem que está lá agora? Se era verdade que o povo estava lutando por democracia, por que o povo está lá agora com 3 generais comandando o Egito? E não tem mais manifestação, e não tem mais passeata. Na Turquia, a mesma coisa. O Erdogan ligou aqui para o Brasil dizendo para nós que, olha, isso aqui não é um movimento atrás de uma praça, não. Isso aqui é um movimento para derrubar o governo. Vocês tomem cuidado aí no Brasil. Então, veja, eu tenho razões de sobra para suspeitar do que aconteceu aqui no Brasil. Eu tenho, veja, primeiro porque nenhum sindicato de trabalhadores estava fazendo manifestação, sabe, contra o governo. Era um movimento que a gente não sabia, as pessoas pareciam contra tudo e pareciam favoráveis, ou seja, a uma parte da sociedade, ou seja, era quase que uma coisa anti-PT, anti-Dilma, anti-Copa do Mundo, anti-Olimpíada. Então, eu escrevi um artigo para o New York Times, sabe, em que eu dizia no artigo, o povo que tinha aprendido a comer contra filé estava querendo comer filé.
Era assim que eu pensava. Mas hoje eu acho que foi muito mais do que isso. Não era uma visão eminentemente economicista. Aquilo aconteceu numa visão política. Então eu tenho muita desconfiança. Acho que o que aconteceu aqui, o que aconteceu agora no Equador, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu na Bolívia. Qual era a lógica, sabe, de fazerem o que fizeram comigo, sabe, nesse processo da Lava Jato? Qualquer um advogado que tiver acesso a um processo sabe a mentira que está sendo contada. Sabe a canalice que foi feita comigo. Sabe, o caso Lawfare, levantado pelo meu advogado e pela advogada, hoje é uma das coisas mais comentadas no meio jurídico do mundo, porque é uma forma mais moderna, mais eficaz de você derrubar democracias e acabar com democracias e acabar com a representação do voto popular. Foi assim que fizeram aqui. É assim que fizeram na Bolívia, é assim que fizeram com o Rafael Correa no Equador. Então, eu tenho muita desconfiança do que está acontecendo na direitização da política mundial. Né? E aí também, outra vez, eu acho que nós temos que levar em conta, sabe, que uma pessoa honesta, uma pessoa séria, sabe, ele não vai contar mentira no fake news. Ele não vai contar mentira no Zap. Sabe? Mas quem não tem valor, quem não tem dignidade, quem não tem moral, vive mentira. Outro dia eu vi uma reportagem que o Trump contava 12 mentiras por dia. 12, eu não sei se era 12, mas eu vi num jornal aí. Olha, como é que pode um presidente da República mentir 12 vezes ao dia? Como é que pode o Bolsonaro, você pega os tweets do Bolsonaro, a quantidade de mentiras. Ô, gente, quando a pessoa vira presidente da República, a pessoa tem que ser responsável. Não é um cargo pequeno, é um cargo muito grande. E as pessoas têm que, sabe, lembrar da respeitabilidade que o povo tem que ter na instituição. Então eu tenho uma preocupação profunda, eu tenho uma preocupação com determinado tipo de movimento que aconteceu na Itália, que aconteceu em outros países, ou seja, a democracia precisa ser fortalecida. Os partidos políticos precisam existir. Quem acha que terá saída fácil para a humanidade fora da política, o que vem depois da política sempre será pior. Sempre será pior. Por isso é que eu defendo a política, por isso é que eu defendo os partidos políticos. Se o político não presta, troque ele, mude ele, substitua ele. Mas o que você não pode é achar que tem um salvador da pátria, sabe, no meio empresarial que vai salvar. Somente a democracia, Brian, somente a democracia e o exercício da democracia na sua plenitude é que vai resolver o problema dos conflitos no mundo inteiro, é que vai resolver os problemas dos conflitos nos Estados Unidos, no Brasil, é que vai evitar que haja guerra. Você acha que tem sentido o Trump mandar matar o general iraniano no Iraque? Qual é a lógica? O mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de esperança. O mundo está precisando, sabe, das pessoas acordarem todo dia e achar que o dia vai ser bom. Quem é que ganha com uma guerra contra o Irã agora? Quem é que ganhou na guerra contra o Iraque? Esse dia eu vi o Trump se queixar que o Irã conquistou o Iraque agora. Que a maioria é xiita, sabe? E que agora o pessoal é do Irã. Mas quem fez a guerra foi os Estados Unidos. E quando os americanos fizeram a guerra, eu estava lá com o Bush. Dia 10 de dezembro de 2003, depois eu tive com o Clinton em Davos, sabe? E o Clinton dizia, o Bush vai estar trabalhando com pesquisa. Se ele perceber que ele vai ganhar as eleições, ele vai atacar o Iraque. E atacou. A troco do quê? Para quê?
Melhorou a vida do povo do Iraque? Melhorou a democracia no Iraque? Não melhorou, está pior. Hoje você tem uma sociedade nômade andando no mundo que são pessoas contratadas para assassinar, são pessoas contratadas para dar golpe, são pessoas contratadas para fazer guerra, sabe? Então, eu estou convencido que os governantes, aqueles que gostam da democracia, vão ter que fazer um esforço muito grande para restabelecer os valores da democracia. Porque sem a democracia a gente não vai a lugar nenhum. Por isso é que eu fico torcendo que nas próximas eleições nos Estados Unidos, os americanos possam eleger alguém comprometido com a democracia, alguém comprometido com a paz, alguém comprometido com o desenvolvimento, alguém comprometido com a harmonia entre os povos. Meu país, o Reino Unido, normalmente considerado um fantoche dos Estados Unidos, porém ele tem seu próprio político externo para a América Latina que fica mais duro durante os últimos 10 anos de liderança conservadora. Quais foram suas experiências com os governos de Tony Blair e Gordon Brown do Reino Unido? E o que você acha das relações de Inglaterra e Brasil agora? Em 1980, eu era dirigente sindical aqui na cidade de São Bernardo do Campo. E eu fui fazer greve na Inglaterra, quando os mineiros ficaram 11 meses de greve e a Margaret Thatcher derrotou os mineiros. E eu tive lá 2 dias fazendo discurso e fazendo passeada com os mineiros. A relação do Brasil com a Inglaterra é uma relação muito respeitosa. O Brasil teve momento em que a figura da rainha era uma coisa muito acima da compreensão normal dos seres humanos. Não sei se você sabe, aqui no Brasil ainda batizou o filho do príncipe Philips, aqui transmite na televisão, mostra na televisão, é toda uma é a única rainha que ainda mantém, sabe, a força da coroa. Eu tive uma boa relação respeitosa com Tony Blair e tive uma boa relação com o Gordon Brown. Foram os 2 governos com quem eu tive contato. Lamentavelmente, o papel do Tony Blair na decisão da guerra do Iraque foi lamentável. Ele sabe que foi lamentável. Ele sofre hoje nas ruas de Londres agressões por conta da guerra do Iraque. E ele sabia que não tinha armas químicas no Iraque. E sabe por que nós também sabíamos? Porque o secretário que cuidava do Departamento de Armas Nucleares na ONU era brasileiro. Era o embaixador Bustani. Ele era o secretário que cuidava de armas químicas e ele cansou de dizer não tem. Por conta dele dizer que não tem, os americanos exigiram que o Fernando Henrique Cardoso, sabe, tirasse o Bustani, e ele foi tirado. Aí colocaram o japonês, que dizia que tinha. Ou seja, já faz quanto tempo que invadiram o Iraque, cadê a arma química? A única arma química que tinha lá era o próprio Saddam Hussein, que mentiu para o povo o tempo inteiro, e o Bush, que mentiu para o mundo o tempo inteiro. Então eu acho que eu posso até dizer com certo orgulho que o Tony Blair e o Gordon Brown me ajudaram no início do meu governo. Eles eram muito simpáticos. Eu acho que pelo fato, sabe, de eu ser um operário, de ter trabalhado dentro de fábrica,
o Gordon Brown, quando cuidava da economia inglesa, ele me ajudou muito, ele falava muito bem do Brasil aos jornais estrangeiros e isso ajudava bastante. E eu tive uma relação muito boa com eles, muito boa. Mais forte com o Gordon Brown, que eu achava uma figura mais séria, mais comprometida, né? Mas do ponto de vista comercial, é um comércio pouco, acho que chega a 8 bilhões de dólares, é muito pequeno, porque o Brasil não é levado muito em conta, né? O Brasil não é levado muito a sério, sabe, nessas partes do mundo. Sabe? Eu fui muito bem tratado pela rainha da Inglaterra, sabe, muito... Mas o Brasil não tem, como é que fala, força, sabe, política internacional, então o Brasil não é tão levado em conta. Ele foi levado em conta no nosso período, e eu acho que ele foi levado em conta pelo fato de ser o primeiro metalúrgico a chegar à presidência. Na verdade, eu era um estranho no ninho, né? A gente pode dizer, eu aqui como Evo na Bolívia, ou seja, você imaginar um Evo, um índio cocaleiro presidir a Bolívia. Eu conheci o Gore, que foi o presidente que renunciou, acho que em 2003, ele não falava nem espanhol. Ele queria explicar alguma coisa, ele utilizava o inglês, ele tinha dificuldade de falar espanhol, e era presidente da Bolívia. O presidente verdadeiro foi o Evo Morales, que fez política social, que fez política de inclusão social, que reduziu a inflação, que gerou empregos, que aumentou as reservas internacionais da Bolívia, é maior do que o PIB. Tudo isso feito por um índio. E a elite agora derruba ele. Então, eu guardo boas recordações da Inglaterra. Eu fui na City fazer debate, sabe? Eu estranhava aquelas senhoras bastante idosas, aqueles senhores bastante idosos, tudo muito diferente para mim, mas muito respeitoso com o Brasil, muito respeitoso, e o Brasil muito respeitoso com eles. Eu fui no Congresso inglês também. Agradeço muito a solidariedade que o Labour Party dedicou a mim nessa prisão agora. Eu até vou escrever uma carta para o Corbyn agradecendo ao trabalho que ele fez de solidariedade à minha injusta prisão. E eu espero que o Brasil saiba que a Inglaterra é importante politicamente e que manter relações saudáveis, sabe, com a Inglaterra é sempre uma porta aberta para que o Brasil possa penetrar, sabe, em outros países do mundo. Você citou Miyakoto recentemente, dizendo que quando o povo está com medo, eles elegem monstros para proteger eles. Eu quero saber duas coisas sobre isso. Primeiro, eu sei que precisamos de um programa, uma pauta política pública, mas tem elementos espirituais ou emocionais que um líder precisa para ajudar ele tira o medo do povo e tem um sentimento de esperança. E será que Bernie Sanders é esse tipo de pessoa? Será que Bernie Sanders seria esse tipo de líder? Olha, eu não tive o privilégio de conhecer o Sanders pessoalmente. Eu conheço através de imprensa, conheço através de pessoas que estiveram com ele, conheço através das falas dele de solidariedade a mim. Ele conversou com um companheiro do PT, conversou com o companheiro Fernando Haddad. A impressão que eu tenho é a melhor possível. E a impressão da última campanha que ele fez, ou seja, que embora ele não tenha conseguido passar a primária do Partido Democrata, ele fez uma campanha muito empolgante para a juventude e com um discurso para os Estados Unidos muito esquerdista, né? Porque eu durante mais de 20 anos fiquei procurando se encontrava alguém de esquerda num bar americano e não encontrava. Então, quando surge um cara como o Sanders, é uma novidade extraordinária, é uma esperança saber que você tem dentro do Senado alguém, sabe, com uma certa idade, acho que da minha idade já, com pensamento
com um pensamento forte. E eu acho isso importante porque, sabe, um país que tem o tamanho da economia americana é um país que pode melhorar muito a qualidade de vida do seu povo se preocupar menos com guerra. Se preocupar menos em gastar dinheiro com as Forças Armadas e gastar dinheiro com espionagem e guarda-redes. Poderia utilizar um pouco desse dinheiro para melhorar a vida do povo pobre dos Estados Unidos, que também mora mal, que também tem problema de saúde. Sabe, eu sonho, sabe, se o Sanders ganhasse as eleições, a gente poderia sonhar, mesmo sabendo que um presidente americano terá por detrás dele, sabe, toda uma máquina armamentista poderosa que, sabe, às vezes dificulta a ação democrática do presidente. Eu acho que governar um país, você só governa corretamente se você tiver definido na tua cabeça para que você quer ser governo, para quem que você quer governar e qual é o teu lado. Na nossa passagem pelo planeta Terra, a gente tem lado. A verdade é que o rico não precisa do Estado, mas ele se apodera do Estado. Muitas vezes ele faz o papel do próprio Estado. Então, um governante, eu sempre dizia que um governante, para aprender a governar, ele tem que olhar como é que uma mãe faz para cuidar dos seus filhos. Uma mãe, se ela tiver 10 filhos, ela vai gostar de todos em igualdade de condições. Mas se tiver um debilitado, mais fraco, é para aquele que ela vai dar o segundo bife. É para aquele que ela vai dar a segunda mamadeira. É para aquele que ela vai pegar no colo para fazer ele dormir. Não é para os que estão bem. O papel do Estado é esse, é governar para quem precisa do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é o povo pobre. E aqueles que sequer têm trabalho. Então, eu sou um homem que fico muito triste porque eu tinha muito orgulho de saber que a nossa política de inclusão social tinha conseguido acabar com o mapa da fome nesse país. Sabe, eu tenho muito orgulho de que a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. E hoje, o que está acontecendo? O Brasil voltou para o mapa da fome. Aquela cidade, aquele lugar em Pernambuco, o Brian conhece, Brasília Teimosa, que nós acabamos com as palafitas, e nós colocamos uma rua bonita, a praia ficou bonita, voltou a ter palafita outra vez. Ou seja, a quantidade de pessoas que dormem na rua desse país, eu não via mais criança pedindo esmola no Brasil. Eu não conseguia ver criança pedindo esmola. Agora as crianças voltaram a pedir esmola, as crianças estão embaixo das pontes. Um país rico como o Brasil não tem sentido. E a revista Forbes publica a lista dos 20 homens mais ricos do Brasil. Eu sinceramente, não. As pessoas dizem que eu estou radical, não estou radical. Eu estou mais humano. Eu aprendi na cadeia a ser mais humano. Eu refleti mais. Eu medi, sabe, meus 70 anos de vida para poder saber que eu preciso lutar mais, eu preciso brigar mais. Sabe, eu preciso... Você não pode aceitar a ideia que a elite brasileira não aceita o crescimento econômico do mais pobre. Não aceita que o pobre tenha direito à saúde, à educação, à água, à escola. Tudo aquilo que é elementar. Eles não aceitam que o pobre tenha. Então, eu não estou mais radical, Brian. Eu estou com muito mais consciência política. E por isso que eu quero brigar muito mais. Ah, mas o Lula vai voltar, o Lula saiu da cadeia nervoso, o Lula saiu da cadeia, ele quer polarizar. Eu quero polarizar mesmo. Eu quero fazer um debate ideológico mais a fundo. Sabe? Eu quero que as pessoas saibam que não existe nenhum, sabe, ensinamento que a pessoa tem que ficar 3 dias sem comer.
Não existe nenhum ensinamento que a pessoa possa levantar de manhã e não ter um copo de leite e um pão para dar para o seu filho, num país rico como esse. Então é por isso que eu pareço que estou mais nervoso, pareço que estou radical, mas não estou. Eu sou um homem que eu gosto de conversar, gosto de negociar, aprendi a fazer política negociando, mas eu não quero ser mais enganado. E quero fazer com que o povo brasileiro levante a cabeça. Levante a cabeça. Sabe, o cara que está trabalhando no Uber, sabe, ele tem que saber que ele merece uma coisa melhor do que o Uber. O cara que está entregando pizza, bicicleta, ele tem que saber que ele merece uma coisa melhor. O cidadão que está dormindo na calçada, ele tem que saber que ele não precisa dormir na calçada. O Estado tem obrigação com ele. Senão, para que Estado? Então é assim, meu caro Daniel, que eu termino agradecendo a entrevista. É sempre muito difícil porque eu não falo inglês e você não fala português. Mas eu acho que quando a gente fala a verdade, a gente fala um pouco com a alma e com os olhos, e eu acho que as pessoas percebem. A minha crença popular, eu aprendi com a minha mãe. Toda vez que você estiver conversando com um ser humano, olhe nos olhos dele. Porque a verdade não é dita pela boca, a verdade é dita pelos olhos.